Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. O risco geopolítico piorou no Oriente Médio e indústrias do agro já falam em custo maior com logística. O conflito Israel-Líbano vai se espalhar pela região? Você vai ver também que o governo Lula avalia entrar na Rota da Seda, o plano chinês de infraestrutura que quer ampliar comércio e influência global dos chineses. O Brasil perde ou ganha ao aderir à Rota da Seda? A gente vai detalhar tudo isso nesta edição também. E mais, a indústria de fertilizante monitora o risco de guerra em Belarus. Presidente Lukashenko disse estar se preparando para conflito. O país é o quarto maior fornecedor de cloreto de potássio aqui para o Brasil. Lei ESG da Europa sofre pressão dos próprios europeus, com indústria e produtores rurais pedindo adiamento urgente da medida. No Brasil, a falta de clareza e os riscos econômicos afetam setores como soja, carnes, café e outros exportadores. Você vai ver também que o presidente da República criticou o que chama de crescimento no uso de agroquímicos e diz que vai se reunir com o setor agro para discutir o tema. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A tensão geopolítica piorou no Oriente Médio com a escalada do conflito entre Israel e Líbano. Os ataques de Israel ao Hezbollah geraram a morte de civis e de um comandante do grupo extremista. Em resposta, o Hezbollah lançou um míssil em direção a Tel Aviv, que foi interceptado pelo sistema de segurança do país. O Itamaraty confirmou a morte de um brasileiro por conta dos ataques de Israel ao Líbano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou um cessar-fogo. Diante do aumento das tensões, os Estados Unidos anunciaram o envio de tropas para Israel. A tensão geopolítica é observada pela indústria agro do Brasil, especialmente pelas dificuldades logísticas que a escalada do conflito no Oriente Médio já gera. Algumas empresas do ramo frigorífico já falaram em insalubridade de guerra, uma forma figurativa de descrever as situações difíceis para o transporte na região. O Oriente Médio é um mercado importador de alimentos brasileiros, como carnes e grãos. Além disso, a região é fornecedora de fertilizantes essenciais para as nossas lavouras. O avanço da guerra pode gerar complicações diretas e indiretas para o setor. Por isso, a gente vai saber disto no detalhe com Silvio Cassione, que é diretor da Eurasia Group e está acompanhando com atenção essa escalada dos conflitos no Oriente Médio. Silvio, seja bem-vindo. Essa piora do conflito entre Israel e Líbano é um sinal de que essa tensão vai se espalhar por outros países da região? Olá, Kellen. Bom, a gente notou nessa semana uma escalada do conflito, mas ao mesmo tempo o impacto sobre o mercado ele continuou bastante limitado. Um exemplo disso é a própria cotação do petróleo, que caiu mesmo com esse aumento das tensões entre Israel e Líbano. Essa é uma tendência que deve continuar nessas próximas semanas. Claro que a situação é muito delicada. Teve a Assembleia Geral da ONU agora nos últimos dias e relatos que a gente teve das autoridades da região são de que elas não veem a região, o Oriente Médio, num ponto tão grave, num momento tão grave desde a guerra de 1967. Claro que existe o risco, sim, de envolvimento de outros atores, de outros países, num conflito que pode se disseminar. Mas a tendência é a de que esse conflito continue mais restrito às fronteiras de Israel e entre Israel e milícias, como o Hamas, Hezbollah, e não contra outros estados, como o Irã. Isso você diz para a gente, então, que a situação
está evoluindo rápido, mas não necessariamente ela vai envolver outros países se alastrando, se tornando uma guerra regional lá no Oriente Médio. Exatamente. O objetivo estratégico que Israel traçou para essa fase do conflito, o conflito já tem 11 meses. O primeiro objetivo era erradicar o Hamas na faixa de Gaza. Israel não conseguiu erradicar, talvez nunca consiga erradicar o Hamas, mas enfraqueceu muito a capacidade desse grupo e agora estabeleceu um segundo objetivo estratégico, que é permitir o retorno de mais ou menos 60 mil israelenses para suas casas na zona de fronteira ao norte, próximo ao Líbano. Esse é o objetivo estratégico que Israel traçou para essa fase e por isso está bombardeando o sul do Líbano, para afastar o Hezbollah dessas posições. Para alcançar esse objetivo estratégico, e note, o objetivo não é erradicar o Hezbollah, é colocar de volta 60 mil israelenses, mais ou menos, em suas casas. Para alcançar esse objetivo, Israel não precisa de uma guerra total contra outros estados, uma guerra que pode ser muito custosa em termos de vidas, em termos de recursos. E os outros países também não têm interesse em uma guerra total. Eles têm receio em entrar numa guerra total, que para alguns regimes pode ser um risco até existencial. Então, claro, essas situações graves podem sair do controle. Um ataque leva a uma resposta, que leva a uma escalada, e isso pode sair de controle. As próximas semanas vão ser bastante tensas, a escalada ela continua, mas o impacto sobre a região ainda limitado a ponto de evitar uma crise ou um impacto muito forte nos mercados. Esse é um ponto importantíssimo para o agro, para quem assiste o Hora H do Agro já nesse começo de fim de semana. Ouve o Silvio dizendo que essa situação evolui rápido no Oriente Médio, mas que não há uma perspectiva por parte da Eurásia de uma guerra total, principalmente porque alguns países não têm tanto interesse nesse envolvimento pelos custos que isso geraria. Aí a gente entra na segunda parte da nossa análise que interessa a comunidade agro. Essa semana, Silvia, eu estive com alguns representantes de indústrias da área de carnes e eles já falam em insalubridade de guerra. É um termo figurativo que está sendo usado para descrever que está caro e está difícil o transporte nessas regiões em que a tensão já aumentou. Que efeitos estão sendo observados no comércio agrícola, no comércio agropecuário já nesse momento? É claro que num período de conflito como esse, os custos para chegar a esses mercados, o custo de transporte, o custo de seguro, isso tudo aumenta. A incerteza, potenciais atrasos também acontecem e isso de fato atrapalha bastante quem faz negócio com essas regiões. Isso não tem perspectiva de melhora nesse curto prazo, porque esse conflito entre Israel e essas milícias, ele continua, né? Agora, o que a gente entende não ser provável é um risco, mas não ser o cenário mais provável é um conflito, uma guerra que envolva outros estados, outros países e leve a um bloqueio marítimo na região. Então, isso sim tornaria inacessíveis, não seria só uma questão de custo, seria uma questão, muitos mercados ficariam inacessíveis por um período maior se o conflito evoluir para uma guerra de maiores proporções. Perfeito. Esse não é o cenário base que você coloca. O cenário base, ele significa uma tensão ainda elevada, envolvendo Israel, envolvendo o Líbano, custo logístico alto, mas sem bloqueios marítimos e sem a evolução para uma guerra total no Oriente Médio. Partindo do que você trouxe até agora para a gente, o terceiro degrau dessa conversa é o Oriente Médio, um grande concentrador das reservas mundiais de petróleo. E apesar da escalada do conflito, o preço do barril do barril não está subindo, está ali ao redor de $70. Isso significa que a gente vai ver uma tendência de permanência ou até de barril mais baixo, impactando aqui a formação do custo do combustível no Brasil? Sim, é possível. Nessa mesma semana em que a guerra entre Israel e Hezbollah se tornou mais dramática, a Arábia Saudita anunciou que pretende manter níveis de produção de petróleo mais elevados. E isso trouxe um reforço para a tendência de queda
do barril do petróleo. O barril do petróleo ele vem se afastando dos patamares de 100, 90, 80 dólares por barril ao longo desse ano e vem se acomodando em níveis mais baixos por vários motivos, entre os quais a demanda mais fraca da China e de outros países. Então, essa tendência de queda do petróleo, ela é permitida por um ambiente de produção e transporte no Oriente Médio que ainda é favorável, mesmo com esse conflito. E se essa tendência do barril de petróleo continuar, a depender da taxa de câmbio no Brasil, os preços de combustíveis podem cair nas próximas semanas. Esse é o seu cenário? Você está analisando que há uma condição, hoje olhando agora a política brasileira conectada com a tensão internacional, de queda no preço do combustível? A gente está falando de plantio de safra, isso é muito importante para saber se o diesel vai ficar mais baixo. Isso, a tendência de baixa do petróleo a gente já vem observando há um tempo, e os motivos para isso eles são mais claros. A política doméstica já tem um efeito um pouco mais incerto sobre a taxa de câmbio. Então, a gente tem visto mais volatilidade, mais instabilidade, o dólar subindo em vários momentos por causa de preocupações com a política fiscal. Então, aqui tem um ponto de maior incerteza, mas se o dólar cair aqui no Brasil, a tendência do barril de petróleo vai permitir que os combustíveis sejam reajustados para baixo. Interessante. Então, 3 pontos focais da nossa conversa com o Silvio. Primeiro, uma evolução rápida das tensões envolvendo o Líbano e Israel. Essa evolução não significa uma escalada para uma guerra total no Oriente Médio a partir do que a Eurásia vê nesse momento. Custo logístico continuará alto nesta região, mas não há no horizonte perspectiva de algum bloqueio marítimo que iniba, por exemplo, a entrada dos alimentos brasileiros na região do Oriente Médio, que é uma importadora. Da outra ponta, petróleo pode continuar com viés de estabilidade ou baixa, favorecendo eventualmente uma queda de preço do diesel se o dólar não explodir por aqui com essa questão fiscal. Desta forma que você enxerga o cenário, algo a adicionar, Silvio? A única coisa que eu adicionaria é que o desfecho desse conflito no Oriente Médio, ele também não é muito claro. Embora a gente possa dizer que ele não tende a se alastrar para uma guerra total, também não está muito claro como vai ser o dia seguinte em Gaza, o dia seguinte na fronteira do Líbano. Uma vez que Israel consiga reposicionar sua população e cumprir esse objetivo estratégico, depois as forças contrárias a Israel também podem se reagrupar, né? E depois de certo tempo voltar a trazer o conflito para essa região. Então, a situação de médio e longo prazo também continua ainda bastante volátil, mesmo sem uma guerra de maiores proporções. Essa insalubridade que você mencionou é um problema que pode ser bastante persistente. Silvio Cassione, diretor da Eurásia Group, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre. Até a próxima. Obrigado. Até. E o nosso assunto agora é a guerra na Europa. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta semana que o país precisa se preparar para uma possível guerra. A situação na fronteira com a Ucrânia está tensa há alguns meses e o tema é observado com atenção pela indústria importadora de fertilizantes, já que o país é um importante fornecedor. Atualmente, Belarus é a 4ª mais importante origem de cloreto de potássio para as lavouras brasileiras. Só em 2023 foram importadas mais de 13 milhões de toneladas do adubo, vindos de diferentes regiões do mundo. Belarus contribuiu com mais de 1 milhão de toneladas. O Brasil compra de fora quase 100% do potássio que usa na produção agrícola. Neste momento, o mercado agro está negociando o fertilizante, principalmente para a safra de milho de inverno, que vai começar a ser semeada a partir de janeiro em áreas do centro-sul do Brasil. Na atual temporada, há um atraso nas compras, o que acende uma luz amarela para a formação de preço em caso de um agravamento geopolítico na região de Belarus. A Mosaic, que é uma empresa que detém uma fatia de cerca de 15% do mercado de adubo nacional, avaliou os efeitos da tensão em Belarus e também a presença de outros fornecedores globais que poderiam dar conta do recado no caso de uma limitação da oferta do KCl. Vamos acompanhar. O principal player trazendo potássio para o Brasil é o Canadá, Rússia e Bielorrússia, né? Então seriam outras origens que poderiam suprir essa matriz de abastecimento. Isso já foi visto no período onde essa guerra se iniciou,
Então houve sim uma alteração de trade global. Normalmente esse é o primeiro efeito quando há uma questão geopolítica. Eu não vejo uma dificuldade do ponto de vista de oferta, mas até que esse trade global se reorganize, isso costuma levar-se tempo, né? Então você acaba tendo um período momentâneo de possível escassez ou de dificuldade até entender quais são feitos esses remanejos, mas no todo você tem produto em diferentes geografias que já tem, vamos dizer, bastante tradição na exportação desse fertilizante. E ainda tratando de fertilizantes, a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, deverá decidir no próximo dia 17 de outubro se a tarifa de importação sobre o nitrato de amônio vai ser elevada para 15%. Atualmente, a alíquota é zerada. E os governos do Brasil e da China assinaram na quarta-feira um memorando de entendimento que prevê aumentar a integração entre os países. Em nota divulgada para a imprensa, o governo brasileiro disse que o fortalecimento das relações e a ampliação das trocas comerciais estão entre as prioridades internacionais do governo Lula, que já promoveu 2 missões oficiais de alto nível à China, em 2023 e em 2024. O Ministério da Agricultura do Brasil se reuniu nesta semana com representantes da China. O Brasil tenta atualizar protocolos sanitários, pleiteia a abertura de mercado para produtos como uvas frescas, gergelim e sorgo e quer a ampliação de comércio para as carnes. A imprensa chinesa revelou nesta semana que o governo do Brasil avalia entrar na Rota da Seda. Segundo o jornal South China Morning Post, o objetivo é formalizar a adesão do Brasil durante a visita do presidente Xi Jinping ao país, marcada para acontecer em novembro aqui no Brasil, logo depois das eleições dos Estados Unidos. A Rota da Seda é um projeto estratégico da China que tem o objetivo de construir uma grande rede de infraestrutura que inclui portos, ferrovias, estradas, de forma a conectar a China a diversos países ao redor do mundo e facilitar o comércio e também ampliar a influência global chinesa. Vamos saber como a Rota da China está em discussão aqui no Brasil com o Josemar Franco, que é coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores. Josemar, seja muito bem-vindo. Diga pra gente, o governo Lula já decidiu aderir à Rota da Seda? Olá, Kelly, um prazer conversar com você. O governo ainda não tomou a decisão final. Essa é a verdade. É um plano que está sendo desenhado há bastante tempo, eu diria que desde o início do governo Lula, quando ele fez a primeira visita à China no ano passado, como você bem disse. Também foi aprofundada essa discussão durante a visita do vice-presidente Alckmin, e o que nós temos visto, Kelly, é um aprofundamento dessa discussão dentro do governo. Então, existem sim diversas opiniões mais atreladas à entrada do Brasil, à nova Rota da Seda, mas também existe quem pensa diferente. Então, o próprio ministro das Relações Exteriores já se posicionou informando que o Brasil precisa manter uma equidistância entre China e Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos se preocupam muito com esse plano robusto da China em investir em infraestrutura ao redor do mundo, lembrando que a Rota da Seda deixou de ser uma linha que liga a Ásia ao Oriente Médio e à Europa, né? Ela se espalhou pelo mundo inteiro. Então já foram existem estimativas de mais de 800 bilhões de dólares investidos nesses projetos de investimento. Então, os Estados Unidos se preocupam muito com isso e o Brasil, por conta da sua tradição diplomática, pretende fazer ainda algumas discussões antes dessa tomada de decisão. Mas, de fato, existe uma vontade do governo em concluir essas discussões até a visita do presidente Xi Jinping no momento da cúpula do G20 no final do mês de novembro. Josemar, e diante desse contexto que você coloca para a gente, a sua expectativa é que o Brasil ganhe ou perca em aderir à Rota da Seda? Esse é um ponto fundamental, Kellen, porque o que o próprio governo brasileiro tem levado em consideração são os já robustos investimentos da China no país. Então, é provável que haja um incremento desses investimentos, dos montantes de investimentos da China no país, mas é importante que a gente também analise o todo. Então, todo o contexto geopolítico da entrada do Brasil nesse projeto
cabe nós destacarmos que atualmente mais de 140 países já fazem parte dessa estratégia chinesa, incluindo importantes vizinhos nossos como a Argentina, o Chile, o Peru, o Uruguai. Mas o fundamental vai ser a avaliação do governo em relação à conjuntura internacional como um todo. Ou seja, o principal resultado negativo da entrada do Brasil na nova Rota da Seda seria uma indisposição com o governo americano, e é algo que o governo brasileiro tem avaliado com muito cuidado. Então, ter o Brasil, que é a maior economia da América Latina, entrando nesse projeto, significa não apenas a entrada do principal parceiro comercial da China, da região, no projeto, mas também uma maior influência para que outros países também entrem. Então, os Estados Unidos têm acompanhado esse ponto bem de perto também. Você destaca que ganha em potencial crédito para investimento em infraestrutura, com a parceria na Rota da Seda com a China, mas pode perder nas relações exteriores, principalmente numa sinalização de que estaria virando as costas para os Estados Unidos. Chega a tanto, sendo mais específico, ao aderir à Rota da Seda, vai haver um aumento da influência da China no Brasil e poderia haver uma retaliação dos Estados Unidos em relação ao Brasil por conta desse movimento, independente de Kamala ou Trump ganharem a eleição? No final do dia, é esse o cálculo que está sendo feito pelo governo brasileiro. Então, de um lado, você tem a atração de mais investimentos chineses, o que, obviamente, resulta em maior competitividade das nossas exportações no fim do dia, com rotas transoceânicas, a construção de estradas, ferrovias, o que é um grande sonho do atual governo, mas, de outro, você tem, sim, a possibilidade de uma retaliação americana, seja ela no formato que for, né? Então, o Brasil... por meio dessa avaliação que está sendo feita no momento, tem levado em consideração todos esses fatores, mas é muito importante a gente levar em consideração o cenário de eleições nos Estados Unidos. A gente pode ter, sim, uma guinada política americana, e isso pode resultar no aprofundamento ou não das relações com o Brasil. Você acredita que, diante de todas essas discussões que estão acontecendo no governo Lula sobre aderir ou não à Rota da Seda, há uma inclinação maior a dizer sim e aproveitar o momento político da visita de Xi Jinping para fazer esse anúncio oficial? Eu diria que nós nunca estivemos tão perto, Kellen, de aderir à nova Rota da Seda. Os próprios chineses têm pressionado bastante o governo brasileiro. Então, a gente tem escutado que os diplomatas chineses já colocaram muito claro que o presidente Xi Jinping não vem para assinar memorandos de entendimento, ele quer entregas concretas. Além da abertura de mercados que o próprio Ministério da Agricultura planeja, também a principal entrega, sem dúvida, seria a entrada do Brasil na nova Rota da Seda. Última pergunta, Josemar. Quais são as áreas e regiões do Brasil de maior interesse da China em fazer investimentos aqui? A gente tem muitas áreas do agro, Centro-Oeste, Mato Piba, Sudeste, Sul, todo mundo querendo melhorar a infraestrutura logística. Se esse projeto de fato acontecer, qual vai ser a área prioritária para dar o pontapé inicial? Esse ponto é importante. A China, como havia comentado, né, já tem uma presença muito robusta aqui no nosso país, desde projetos de geração de energia renovável, mas também de infraestrutura em si. A grande vontade do governo é que os investimentos chineses sejam voltados para a área de infraestrutura e principalmente nessas rotas de integração com os países da América do Sul. Então, nós tivemos em março deste ano uma visita da ministra Simone Tebet ao porto de Xangai, no Peru, em que ela avaliou, é um porto que já recebe investimentos da nova Rota da Seda e que possivelmente seja um ponto de integração para uma rota para que ajude nas nossas exportações agrícolas. Então, o foco principal vai ser nessa construção de redes de integração na América do Sul, principalmente nas regiões fronteiriças, né? Mas também focando no escoamento de produtos para aliviar o Porto de Santos. Muito bem, obrigada, Josemar Franco, por trazer os bastidores de Brasília, o que está em discussão no governo e ainda nos posicionar das ambições chinesas em relação ao Brasil na Rota da Seda. Josemar, que é coordenador de comércio internacional da BMJ Consultores, volte sempre. É sempre um prazer, obrigado. Igualmente, até a próxima. Assim como o Josemar falou sobre os investimentos robustos da China aqui no Brasil, vale a gente lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, com um comércio de 160 bilhões de dólares em 2023. Hoje, o Brasil é um dos principais locais de investimento chinês no mundo. É o que mostrou um estudo divulgado pelo Centro Empresarial Brasil-China.
A gente observa na tela que entre os 10 destinos de maiores investimentos está aí o Brasil, ao lado de países como Indonésia, Hungria, Peru e outros que são países que receberam os maiores aportes chineses no ano de 2023. E depois do intervalo, tem mais. Você vai ver que a lei ESG da Europa sofre pressão dos próprios europeus, com a indústria e os produtores rurais pedindo adiamento urgente da medida. No Brasil, o presidente Lula criticou o que chamou de crescimento no uso de agroquímicos. Vem aí alguma medida para mudar a realidade do campo? Nós vamos trazer os detalhes depois do intervalo. Eu te aguardo. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Cara, posso te dar uma dica? Fernando Meligeni? Claro que pode. Se sua empresa gasta mais de R$9.000 por mês na conta de luz, você pode comprar energia direto da Engie com até 40% de desconto. É o Fernando Meligeni ali. É ele mesmo. E o que foi que ele te disse? Disse que eu jogo muito. Vem pra Engie, a sua parceira no mercado livre de energia. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A menos de 100 dias para a lei ESG da União Europeia entrar em vigor, produtores rurais e representantes da indústria da Europa pediram o adiamento do início da regra. A regra proíbe a importação de produtos agrícolas como soja, carne bovina, óleo de palma, café e outros que sejam originados de áreas abertas após dezembro de 2020. Em carta assinada por mais de 20 entidades do setor agro europeu, diz que há graves incertezas jurídicas e de mercado sobre esse assunto. O documento ainda revela que, apesar dos esforços feitos para a implementação da medida, o setor continua sem respostas adequadas, especialmente quanto ao sistema de informação da União Europeia. E ressalta que a implementação da lei até o fim deste ano é inviável e resultaria na eliminação de muitas pequenas empresas do mercado e na perda de emprego nas áreas rurais. Essa é uma manifestação dos europeus contra a lei ESG da Europa.
Com a lei ESG em vigor, as empresas que exportam para a União Europeia, por exemplo, empresas aqui residentes no Brasil, vão ter que comprovar que as cadeias de produção estão livres de áreas abertas, ou seja, desmatadas legal ou ilegalmente, após a data. Precisarão fornecer informação detalhada sobre a origem do produto, rastreabilidade, ligando o produto à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Sem esses pré-requisitos da nova lei, o acesso ao mercado europeu estará restrito. Tem muita dúvida e é hora da gente buscar resposta com a cadeia de soja, com a cadeia de carne, com a cadeia de café. André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, está conosco para o painel. Seja bem-vindo, assim como Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, e também o Luiz Fernando dos Reis, superintendente comercial da Cochupé. Desculpe a inversão, eu apresentei primeiro o Fernando e depois o Luiz Fernando, agora vocês já estão na ordem certa na tela. Sejam bem-vindos. Começo com você, André, e o setor da soja. Vocês esperam que haverá um adiamento dessa nova lei ESG da Europa? Olá, Kellen, Luiz Fernando e Fernando. Eu acho que não, Kellen, porque eu estou indo mais pela leitura, digamos assim, legalista. Para ter adiamento, eles teriam que fazer alteração no texto legal, né? E para fazer alteração no texto legal, teriam que aprovar no parlamento. Então, eu acho que não vai ter, tá? Se vai haver algum tipo de afrouxamento na fiscalização, talvez. Embora eu acho que isso gere mais incerteza, tá? Para quem está exportando. Mas, definitivamente, eu acho que não vai ter nenhuma mudança. Muito bem, a cadeia do café, Luiz Fernando, também espera que essa lei entre em vigor já no começo de 2025 e entrando em vigor, quanto do café brasileiro estará impedido de acessar o mercado europeu, que é o principal mercado do nosso café, né? Exatamente, Kelly. Olá, André. Olá, Fernando. Assim como o André disse, a gente tinha ainda uma expectativa de ter algum, se não afrouxamento, mas alguma flexibilização. Mas ainda ontem foi veiculado algumas notícias de que a União Europeia anunciou que realmente não vai adiar a aplicação da lei anti-desmatamento, que ela vai entrar mesmo em vigor. Isso deixa os participantes de mercado, de certa forma, bastante preocupados, porque nem o importador ao certo, a gente tem recebido a cada dia mais pedidos e informações muito diferentes de importadores, cada um querendo uma coisa, ou seja, ao certo ninguém está sabendo bem como isso vai entrar. Nós temos feito um trabalho na cadeia do café que já começou há bastante tempo, via Secafé, onde congrega os maiores exportadores, a grande parte do café que é exportado do Brasil, e a gente tem preparado, e nós estamos bastante avançados nesse sentido. Mas eu entendo, e eu acho que a cadeia como um todo entende também, isso é bastante temerário entrar da forma como querem, com multas e punições pesadas no primeiro momento. Talvez seria muito mais viável a gente entrar de uma forma que não houvessem as multas, mas a gente já fazendo os testes ou atendendo aos requisitos da lei a partir de janeiro, mas não com a entrada de punições e multas pesadas. A gente exporta, em média, arredondando os números, 50% do café do Brasil vai para a Europa, então é um mercado muito importante para nós. 50% do café do Brasil vai para a Europa, então a gente está falando realmente do mais importante mercado. Já passamos por soja, já passamos por café e aqui há uma espécie de consenso de que não haverá um adiamento dessa nova lei. Fernando, a indústria de carne também espera que a nova lei entre em vigor em janeiro de 2025. Entrando em vigor, muitos do setor de frigorífico com os quais eu conversei essa semana estão preocupados. Dá para continuar vendendo para a Europa e esperar que essa carne vá mesmo acessar o mercado ou a gente vai ter problemas para a entrada desse produto nesse continente? Bom, de fato, Kellen, obrigado aí pelo convite por estar aqui com vocês também, André, Luiz Fernando. De fato, não dá para contar com o adiamento da legislação, né? Apesar, a gente sabe que a pressão tem subido, mas eu acho que os setores todos precisam e estão se preparando para atender. No caso da pecuária, a nossa produção, por conta de requisitos sanitários da Europa, ela já é, de certa forma, segregada, né? A gente sabe exatamente quais são as fazendas que exportam para a Europa. É fácil checar se essas fazendas têm desmatamento ou não. A nossa dificuldade está em chegar na informação da origem do boi que está nessa fazenda, onde que ele nasceu e por onde que ele passou. Isso faz parte, né, do processo aí para
cumprir a legislação. E a gente está justamente achando caminhos aqui, discutindo com o Ministério da Agricultura, com a CNA, os caminhos para chegar nessa informação para que a gente evite um impacto comercial. Sem essa informação, o boi do Brasil não entra na Europa. A gente tem um volume muito pequeno hoje que tem essa rastreabilidade completa. Então, o impacto seria grande, né? E a Europa, ela é um mercado para a gente relativamente menor em comparação com outros, né? Do que a gente exporta, 4,5% está indo para lá. Mas é um mercado importante porque eles compram os cortes mais caros do boi e é onde a gente tem o melhor preço médio. Então, para a gente é importante manter o mercado. Muito bem. A gente está aqui com representantes de setores como o da carne, do café. 50% do café brasileiro vai para a Europa. E a soja, o farelo de soja, é quase 50%, 40 e poucos por cento. Ou seja, a gente está falando de algo muito relevante. Dado essa relevância, André, conta para a gente quanto da soja brasileira está pronta para cumprir integralmente a nova lei ESG da Europa, ou que efeito colateral a gente vai sentir a partir de janeiro? Bom, eu não sei te falar o quanto. O que eu sei te falar, Kellen, é que para você atender a Europa, você tem que montar um corredor de exportação com a sua estrutura preparada, dedicada. Você tem que ter armazéns dedicados, você tem que ter sua fábrica, no caso de exportação de farelo. Você tem que ter o terminal portuário, ele tem que ter lá os silos que são para atender a Europa, tá? O que eu vejo? As empresas que são operadoras lá, ou seja, ela é operadora lá e também origina soja aqui, essas empresas trabalharam muito para estar preparadas para atender. Então, eu estou convencido de que elas vão conseguir atender. Agora, o ano da soja, ele tem 12 meses, certo? Então, eu acho que no início, deve haver uma queda de exportação em relação ao nosso histórico. E que, se tudo correr bem, a gente recupera ao longo do ano. Então, eu diria que no início do ano, a gente deve exportar abaixo do que a nossa exportação normal. Mas a gente poderá fechar o ano com volumes semelhantes ao que a gente sempre exportou. É evidente, tá, Kelly? Acho bom falar isso, aí eu já termino. Esse processo para atender a Europa gera um custo adicional na cadeia e que o importador europeu ele vai sentir isso no bolso e em função da capacidade dele arcar com esse aumento de custo, você tem a tendência de ter o volume todo exportado ao longo do ano. Se ele não arcar com esse custo, vai perder interesse você exportar para a Europa e poderia ter uma queda no volume exportado. Interessante, esse custo ele decorre dessa mudança logística, você falou em corredores de exportação, rapidamente se puder explicar, a gente vai ter uma mudança, portos do Sudeste mais favorecidos em relação aos novos portos da região lá do Arco Norte, o que vai acontecer? Não, as empresas não estão trabalhando por aí. Elas querem manter capacidade de exportação para a Europa pelo Arco Norte, mas também querem aproveitar oportunidades por exportações do Sul. Elas estão tentando montar corredores, tanto indo para o Norte quanto para o Sul. Depende da empresa, depende de onde está a fábrica dela, porque tem exportação de farelo, mas o que eu sinto é que as empresas maiores estão olhando para 2 ou 3 corredores e isso diversificado em termos de distribuição no Brasil. Como é que está no café, Luiz Fernando? Olha, no café, Kellen, a gente está passando por momentos, com relação ao clima, a gente está passando por dificuldades de produção nos últimos anos, a gente está passando um período aqui tão longo de estiagem e possivelmente a gente tem perda de produção para o próximo ano. E o que me preocupa é realmente o que o André disse vai acontecer, isso tem um custo. Nós temos aqui toda a rastreabilidade do café, talvez seja até um pouco mais fácil a gente ter, porque o contato é direto com o produtor, então a gente consegue ter essa rastreabilidade. As áreas de café, elas praticamente têm se mantido nos últimos anos, não tem tido aumento, então as áreas, encontrar polígonos ou áreas que mostram desmatamento, a gente no nosso mapa que nós temos aqui praticamente não existe, então isso a gente vai conseguir até atender, porém é um trabalho de 2 mãos, a gente tem que trabalhar junto aos produtores no campo, que isso a partir de agora não é mais permitido, e isso gera um custo para quem está importando. Eu não sei se vai ser o importador ou se vai ser o consumidor, mas vai gerar um custo. Uma produção que existe uma demanda importante, que tem uma produção que não está aumentando conforme a demanda, será que a Europa está tão preocupada com isso e não tem receio de haver ou gerar inflação ou um certo desabastecimento
para um bloco tão importante. Então, são muitas dúvidas realmente que a gente tem pela frente e a gente precisa de ter uma conversa bastante aberta com eles para que tudo isso seja colocado na pauta. Sem observar esse adiamento, você está dizendo que a gente importa 50% do nosso café para a Europa. Você acredita que a gente vai ter... A gente vai ter uma mudança significativa em volumes que vão entrar na Europa já no primeiro semestre com o cenário que você tem hoje? Não, talvez não. O que nós vimos agora no café, na exportação de café, é que houve uma certa antecipação das exportações nos últimos meses. A gente teve até volumes bastante relevantes e um dos motivos foi exatamente essa antecipação para que não chegue ao final do ano, a gente entre nesse período de lei e esse café tem alguma dificuldade para entrar. Então, o importador, ele antecipou, nós tivemos volumes bastante importantes. Acredito que a gente não deva ter uma queda substancial, mas existem outros blocos importantes que estão desenvolvendo o consumo de café. E não tem ainda, não sei se no futuro vai ter essa exigência. É lógico que isso aqui é importante, mas precisa ser feito com muita cautela. É isso que a gente pede. Porque outros blocos estão entrando, importando esse café, sem essa exigência nesse momento. Eu acredito, quando eu falo 50%, eu estou arredondando os números, ele fica entre 45% e 50%. Mas ainda assim, é um volume muito importante e que a gente tem certa preocupação realmente como que a gente vai atender e que isso não se transforme numa briga jurídica, um tentando repassar o custo ou o problema, né, vamos dizer assim, para o outro, porque isso aqui, na verdade, não é um problema da exportação. O importador e o bloco que desenvolveu isso, eles vão ter que dar um jeito de resolver esse problema. Muito bem, Luiz Fernando. Agora, da outra ponta, o Fernando conta pra gente como é que a indústria frigorífica está fazendo. Eu ouvi de alguns representantes da indústria que estava muito complicado de fechar negócio para entrega futura, porque não se sabe se essa entrega futura de fato vai poder ser executada. Está travando negociação para a Europa com entrega futura no momento? Olha, Kellen, de fato a incerteza ainda é muito grande de como é que isso vai funcionar a partir do começo do ano que vem, né? Tudo que a gente conseguir embarcar esse ano ainda entra lá sem a lei tá em vigor. Para o ano que vem fica difícil para as empresas negociarem preço e contratos sem ter uma clareza maior sobre como a legislação vai funcionar, né? Então, sim, tem essa dificuldade. Muito bem, eu quero agradecer demais a vocês por esse painel, trazendo os detalhes da soja, do café, da carne e as perspectivas para essa lei ESG da Europa com data de início prevista para 2025 e grandes repercussões no mercado brasileiro. Voltem sempre, um prazer recebê-los. Quero agradecer André Nassar, presidente da Biov, obrigada. Luiz Fernando dos Reis, superintendente comercial da Cochupé, e o Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da BIEC. Até a próxima. Muito obrigada a vocês. E a gente vai agora até Munique, na Alemanha, na Europa, conversar com o Luca Bassani, que está acompanhando as discussões sobre a lei ESG da Europa. Luca, seja muito bem-vindo. Conta pra gente qual é a repercussão desse tema por aí. Lei da Europa ESG vai ser adiada? Tudo indica que sim, Kellen. Boa manhã a você, a todos que nos acompanham. Realmente a gente vê que é uma questão que tem dividido o continente, não só do aspecto da agricultura, mas para os cidadãos comuns, já que várias dessas diretrizes verdes, diretrizes encabeçadas pelos ministérios do meio ambiente, Ministério da Agricultura conjuntamente, tem feito com que muitas pessoas fiquem confusas quando essas leis entram em vigor e quais são exatamente todos os detalhes em relação a elas, de quais as possíveis punições. Nós vemos que em relação à Europa e esse acordo que pode fazer de fato o Brasil e a França, o Brasil e a União Europeia como um todo se aproximarem, ainda não vai ser aplicado em 2024 e tudo indica que novas tratativas, novas discussões possam acontecer. Lembrando que durante o começo desse ano muitos protestos aconteceram por todo o continente, Polônia, Romênia, também na França, muito conhecidos pelos seus vários tratores chegando nas grandes cidades, e isso fez com que o governo voltasse um pouco atrás em relação a essas diretrizes que tudo indica que podem não ser aplicadas diretamente aos produtos brasileiros inicialmente,
realmente uma boa notícia para os agricultores do nosso país, que estavam se impedindo um adiamento do início dessa lei, mas não sabemos qual será o prazo e se eles mudarão de ideia tão rápido. Agora há uma reaproximação aparente, não só do aspecto econômico e relacionado ao agronegócio, mas também político, dadas as várias viagens, vários encontros entre o presidente Lula e seus ministros e os líderes principais dos países europeus. Vamos ficar de olho vendo se isso de fato vai se concretizar e se alguma mudança pode acontecer ao médio e longo prazo, aí já pensando 2025, 2026. Luca, a gente ouvia agora representantes da indústria exportadora com uma expectativa contrária que você está nos dizendo. Eles esperam que o adiamento não aconteça, inclusive em função de toda a burocracia envolvendo o parlamento numa tentativa de adiar essa lei. Na contramão, a imprensa da própria Europa já noticiou que a Ursula von der Leyen está recebendo muita pressão para revisar, pelo menos criar uma regra de transição. Você acompanha esse tema de perto e diz para a gente que pode sim acontecer esse adiamento na nova lei ESG. É isto? É isso mesmo, mas a questão da burocracia é algo que o Parlamento Europeu sempre leva em consideração, porque toda proposta de lei trazida no Parlamento Europeu é depois reavaliada individualmente por cada um dos 27 países membros, e isso é votado individualmente e pode levar muito tempo para ser reanalisado. Então, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem que balancear a pressão pela revisão e que vem também do setor agrícola, ao mesmo tempo que ela sabe que todos esses trâmites levam muito tempo e muita burocracia e podem fazer com que isso nunca saia do papel. Vamos ver o que ela vai acabar decidindo, mas por enquanto dizem que o adiamento é possível. Muito bem, obrigada, Luca. Direto da Europa com atualizações sobre a lei ESG que vai impactar Brasil, Europa e consumidores e produtores ao redor do mundo. Volte sempre, obrigada pela presença. E agora a gente volta aqui para a atenção ao Brasil, porque no Senado tramita um projeto de lei da reciprocidade. É um PL que propõe que produtos e serviços de países que impõem barreiras comerciais ao Brasil sejam tratados da mesma forma aqui. Ou seja, se um país dificultar a entrada de produto brasileiro, o Brasil aplicará restrições equivalentes a produtos deste país. O senador Zequinha Marinho, que é autor do projeto, quer que o PL seja aprovado antes de 2025. Vamos acompanhar o que ele disse. O PL está na Comissão de Meio Ambiente, a CMA, sob relatoria da senadora Tereza Cristina, que já solicitou e também realizou uma audiência pública para tratar do debate a respeito do tema, muito interessante. Vem pela frente mais uma audiência pública que vai concluir todo um debate sobre o tema abordado pela Lei da Reciprocidade Brasileira. Bom, aprovando o relatório da Tereza Cristina na CMA, ele deve seguir para a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, onde deve ser relatado e, se aprovado o relatório, teremos decisão terminativa. E o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados, onde nós vamos também dar uma articulada para que tramite numa certa celeridade, porque é muito importante que a Lei da Reciprocidade Ambiental Brasileira entre em campo, comece a valer antes de 1º de janeiro de 2025, quando a lei do Congresso Europeu, do Parlamento Europeu, começará então a ter validade nas relações do bloco europeu com os países onde tem relações comerciais. No caso do Brasil, todo mundo sabe que o pano de fundo é um debate ambiental, que é muito importante, que sensibiliza todo mundo, mas na verdade isso tudo tem a ver com uma questão comercial. O Brasil é muito competente lá fora, na concorrência. Então o mercado europeu protege seu espaço, seus produtores, a sua indústria, o seu produtor rural, criando barreiras entre os países que podem chegar com produtos competitivos lá na Europa. Ainda sobre a lei ESG da Europa, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil afirmou que representantes da Comissão Europeia sinalizaram que não acreditam em prorrogação dessa lei. Veja como há muitas expectativas diferentes em relação a esse mesmo tópico. Para o Secafé, um dos principais entraves é a falta de clareza sobre como o bloco vai avaliar a origem dos produtos do Brasil, já que até o momento não houve direcionamento sobre este tema. O Secafé revela ainda um risco de os importadores europeus não quererem
quererem comprar o café brasileiro no curtíssimo prazo por conta de todas essas incertezas. E agora o nosso assunto é o uso de agroquímicos. O presidente Lula criticou na última semana o que chamou de, abre aspas, crescente uso de agroquímicos no Brasil. Em encontro com os ministros, ele disse que pretende se reunir com a Embrapa, empresários e a bancada do agro para discutir o tema. Hoje, companheiros, nós passamos a manhã discutindo a questão de agrotóxicos nesse país. Não é possível. Não é possível que a gente não tome uma atitude com o crescimento da utilização de agrotóxicos nesse país. E eu disse hoje aos companheiros, nós vamos fazer uma proposta, vamos chamar a liderança dos partidos, vamos chamar a Embrapa, vamos chamar os empresários e vamos discutir. Porque não é possível que 80% do agrotóxico proibido na Alemanha possa ser vendido aqui no Brasil. Vamos já tratar desse assunto com Christian Lobauer. Christian, que é cientista político, ex-presidente da CropLife Brasil, com grande vivência no agro, seja muito bem-vindo. A primeira pergunta é verdade que o uso de agroquímicos no Brasil está crescendo? Olá, Kelly, tudo bem? Olha, tem vários equívocos nesse discurso do presidente. O primeiro é que não é verdade que está crescendo. Segundo, isso não é uma questão de opinião, tá? Isso é estatístico, é verificável de forma muito simples. Segundo, que o Brasil não é o maior usuário, como todo mundo gosta de falar, se você utilizar qualquer critério racional que não seja o volume, considerando que se o Brasil tem 2 ou 3 safras por ano, ele sempre vai ser o campeão mundial, porque ele tem 2 ou 3 safras por ano. Você não pode comparar com outros países que têm só uma safra. Então, se você comparar por safra, ou por quantidade de alimento produzido, ou por uso por hectare, o que você quiser, o Brasil sai de longe das primeiras posições. E mesmo se fosse o primeiro, não teria o menor problema, porque não existe nenhum risco como esses que eles costumam utilizar nos discursos permanentes de que os produtos químicos têm perigo para a saúde humana, animal, etc. Então, muitos equívocos, além do que não existe essa quantidade de produtos aprovados na Alemanha ou na Europa ou no mundo que não são aprovados aqui, pelo contrário. Mas a gente pode explicar isso se tiver interesse adiante. Temos sim, inclusive a gente preparou uma arte, vamos colocar na tela para o Christian explicar para a gente. Explica para a gente, são 10 agroquímicos mais comercializados no Brasil e ali tem as bandeirinhas, né? Da União Europeia, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, do Japão. Conta para a gente o que a gente precisa aprender dessa informação aí. A primeira coisa importante é que todas as vezes que a gente ouvir algum iluminado falando que o Brasil utiliza mais produtos que o mundo, etc., as comparações são sempre feitas em relação à União Europeia. E qual é a razão de o Brasil ter alguns produtos que são aprovados aqui e não são aprovados lá, e vice-versa? Alguns são aprovados lá que não são aprovados aqui, mas esse pessoal que gosta de falar não fala. São 2 razões, Kelly, principais. A primeira é que muitos produtos que são produzidos no Brasil e pragas que existem no Brasil não tem na Europa. Então, você não precisa registrar na Europa um produto, por exemplo, que ataca a ferrugem da soja. Sim. A produção de soja na Europa é quase que irrelevante comparada com a nossa. Então, se ele não registrar lá, não significa que o produto não deva ser registrado aqui para o efeito que não precisa utilizar lá. E vice-versa. A outra razão, que é mais complicada e mais tensa nessa conversa, é a capacidade de aprovação dos nossos órgãos regulatórios, porque esses produtos têm que ser aprovados nos sistemas regulatórios nacionais. E no Brasil quem faz isso é a Anvisa, o IBAMA e o MAPA. Mas geralmente é na Anvisa que esses produtos novos ficam parados esperando aprovação. E tem muitas moléculas, em torno de 25 moléculas novas, produtos novos para várias culturas e para várias pragas, que estão aguardando na fila na Anvisa, que já estão aprovados em outros mercados. Por exemplo, não só a Europa, como todos esses que você está mostrando no gráfico. Veja lá, por exemplo, países tão relevantes quanto a União Europeia ou mais na agricultura, ou com um sistema sanitário muito restrito, como o caso do Japão, por exemplo, que utilizam produtos que não são aprovados na Europa. Então, assim, é uma conversa de basta você se dedicar um pouquinho de tempo e de boa fé para estudar o quadro, e esse discurso do presidente não tem o menor sentido. O presidente ainda diz que vai discutir o tema e propõe chamar lideranças de partidos, a Embrapa, a bancada do agro.
Isso é um sinal de que pode haver algum tipo de restrição ao uso de agroquímicos sendo tratado internamente dentro do governo e que pode vir a público nas próximas semanas, Christian? Olha, não é a primeira vez e nem vai ser a última que o governo faz esse tipo de anúncio e anuncia e provoca esse debate sobre a eventualidade de se ter um plano novo, etc. Eu vou te dizer, baseado na experiência do passado, que não vai ter plano nenhum, porque não existe plano a ser feito. É só você verificar o que está acontecendo no Brasil e verificar que já está acontecendo um processo, primeiro, de aguardo de aprovação de moléculas novas, que são menos tóxicas, porque sempre são, mais tecnologia, menos toxicidade, mais eficiência, menos uso. Então já é um processo de renovação. Depende do Estado, não das empresas, nem do agricultor, nem do produtor, nem da sociedade. Depende dos órgãos regulatórios. E já está acontecendo um processo de aprovação crescente de biodefensivos, que é o que o presidente fala, que vai interferir, que vai fazer acontecer. Já está acontecendo, porque é uma descoberta que o mercado já fez, que são os biodefensivos que, em alguma parte, já substituem de forma eficiente e mais barata alguns produtos. Mas é um mercado ainda muito pequeno, em torno de 5% do mercado total, embora o Brasil já seja disparado o maior mercado de biodefensivos do mundo, o que é ótimo, porque realmente os produtos têm um outro desenho, não é química sintética, é química viva, que também tem os seus riscos sanitários. Mas para quem não gosta de químico, porque enfiou na cabeça ideologicamente que químico faz mal, que é o que acontece com o presidente, com o partido dele, com a bancada dele, com os partidos aliados, que usam isso politicamente, tudo bem. Os produtos biológicos já estão sendo aprovados em marcha forçada na mesma Anvisa, e o Brasil já é o maior mercado mundial de produtos biológicos, isso já está acontecendo. Então, o que seria esse plano? Não teria eficiência nenhuma, não faz o menor sentido que ele exista, se é que ele vai existir. Muito bem. Christian Lobauer, obrigada pelos esclarecimentos. É nosso papel aqui sempre nutrir a nossa audiência de dados para que ela tome a sua própria opinião. Obrigada pela presença. Christian Lobauer, cientista político e ex-presidente da CropLife. Volte sempre. Obrigado, um prazer estar com vocês. Igualmente. E agora eu tenho um recado para você. Estamos vivendo tempos desafiadores para o agro, não é? O rápido avanço de doenças no milho é uma dessas questões e ela preocupa os produtores. Utilizar um fungicida de amplo espectro com Fusão pode te ajudar a aumentar a performance com baixo investimento. Fusão é o fungicida que você tem que usar no milho para combater doenças como ferrugem, mancha foliar e outras que intensificam o ataque dos patógenos em épocas de altas temperaturas e umidade. Confie numa consistência de resultados comprovados por especialistas. Aposte em Fusão para alcançar o máximo desempenho, mesmo em condições desfavoráveis. Acesse irrara.com.br para saber mais ou aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. Na hora H da proteção do milho, é Irrara. Pode confiar. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara. Agricultura é a nossa vida. Irrara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Engie, economize até 40% na conta de luz da sua propriedade rural. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.